Terror no Castelo Eldorado. Certa vez, visitando minha amiga Ana em uma cidadezinha no norte do Paraná, fui convidada por ela para conhecer um castelo chamado Eldorado, e fiquei muito empolgada com a ideia. Tratava-se de uma construção na zona rural e ninguém sabia ao certo explicar sua origem. Fomos em uma tarde ensolarada de verão, levando itens para fazermos um piquenique no gramado do antigo jardim do castelo. A promessa era de uma tarde agradável, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. Ao chegarmos ao castelo, fiquei fascinada com sua beleza sombria. Com 2 torres imponentes, sacadas antigas e detalhes arquitetônicos encantadores, ele era realmente magnífico. Porém, era evidente que o tempo não havia sido gentil com a construção, já que algumas janelas estavam quebradas e o lugar apresentava sinais de abandono. Ao entrarmos, o encanto só aumentou. Os móveis de madeira maciça, os lustres de cristal, o piso de mármore importado da Europa, as paredes com texturas elaboradas à mão, tudo isso criava uma atmosfera única. Mas havia também um ar de mistério e decadência que pairava no ar. Fomos recebidas por uma senhora que minha amiga Ana havia mencionado antes, e que tinha fama de ser excêntrica. Desde o início de seu discurso, ela deixou claro que o castelo era alvo de muitas especulações, mas que não havia nada de sobrenatural em suas instalações. Segundo ela, o castelo fora construído por uma família alemã que se interessou pela região devido à abundância de madeira. Eles construíram uma madeireira que se tornou a mais próspera do Paraná, atraindo muitos moradores e formando a Vila Eldorado. Essa vila, por sua vez, contava com mercado, hotel, farmácia, cinema e até uma hidrelétrica, além de possuir sua própria moeda, chamada Boró. A guia explicou que a falência da vila se deu pelo esgotamento dos recursos madeireiros da região. No entanto, algo me dizia que havia mais do que apenas essa explicação por trás do declínio de Eldorado. Havia um mistério a ser desvendado naquele lugar. Tentei compartilhar minhas suspeitas com Ana, mas ela achou tudo muito engraçado e disse que a graça do castelo era justamente essa, despertar pensamentos sombrios e mexer com nossa imaginação. Mesmo assim, eu não desisti. Decidi que iria descobrir o que havia de errado no Castelo Eldorado. Segui todo o percurso turístico pelo castelo, conhecendo as suítes dos antigos proprietários, da filha e do filho. Subi até o sótão, explorei as sacadas e até me diverti nas luxuosas banheiras dos banheiros, apesar de estar apenas fingindo meu deleite. Observava cada detalhe atentamente e percebi que só tínhamos visitado a ala esquerda do castelo. A ala direita permanecia inexplorada. Questionei a guia sobre isso, mas ela insistiu que era apenas uma impressão minha, afirmando que tínhamos visto todas as partes do castelo. No entanto, eu não estava convencida. Após a parte oficial da visita, a guia nos deixou livres para tirar fotos no salão principal e nas escadarias do castelo. Aproveitei a oportunidade para conversar novamente com Ana, e finalmente a convenci a me acompanhar na busca pela porta secreta que levava à ala misteriosa do castelo. Fizemos um pacto: qualquer sinal de perigo, ligaríamos uma para outra imediatamente. Não foi difícil encontrar uma porta suspeita na construção. Ao lado da luxuosa escada, havia uma escada de serviço. Decidi subir por ali, e ao final das escadas, deparei-me com uma pequena porta que destoava completamente do ambiente grandioso do castelo. Era simples e deteriorada pelo tempo. Sem hesitar, abri a porta e adentrei. O ambiente lá dentro era extremamente escuro. Acionei a lanterna do meu celular para enxergar melhor, e foi então que o terror começou. Uma voz furiosa ecoou atrás de mim: "Quem ousou chegar até aqui? Não sabe que não gostamos de ser incomodados?" Meu corpo se arrepiou. Virei-me rapidamente para sair, mas já era tarde demais. A porta se fechou trancando-me lá dentro. Comecei a gritar desesperadamente, mas meus gritos pareciam ser abafados por uma força invisível. Um turbilhão de vozes ecoava ao meu redor. O choro de crianças, os uivos de cães, o arrastar de correntes. De repente, meu corpo ficou paralisado, e eu não conseguia mais me mover.
Aquele tormento sonoro não cessava, até que finalmente perdi os sentidos. Acordei com Ana e a guia turística sombria olhando para mim, segurando panos molhados com água fria. Para mim, parecia ter sido apenas questão de segundos, mas elas me explicaram que já haviam se passado 3 horas desde que entrei naquela ala misteriosa do castelo. Quando me senti um pouco melhor, a guia me contou o que havia acontecido. O Castelo Eldorado, de fato, fora uma grande potência na região no passado, mas nem tudo era o que parecia. Por trás do aparente sucesso, escondia-se a perversidade da família original que construiu o castelo. Eles escravizavam pessoas e as torturavam de maneiras cruéis, apenas por prazer. Nem mesmo as crianças e os animais das famílias escravas eram poupados. Quando a família alemã, verdadeira dona do castelo, descobriu a extensão do mal que ocorria ali, confrontou a família original. No entanto, em vez de enfrentarem as consequências, eles optaram por assassinar todos os escravos e as famílias que viviam ao redor do castelo. Depois de cometerem essa atrocidade na ala misteriosa do castelo, a família original fugiu e nunca mais foi vista. Quando a família alemã adentrou o castelo, encontraram os corpos em decomposição naquela ala e logo os fenômenos sobrenaturais começaram a ocorrer. Aquele local era impregnado de dor e sofrimento, as almas atormentadas dos torturados e mortos não conseguiam descansar e buscavam a energia daqueles que entravam lá para se manterem vagando. A família alemã, juntamente com os sobreviventes, tratou de reconstruir a história de Eldorado, mas eles não tinham experiência suficiente em administração, e a vila começou a definhar até desaparecer completamente. Esse fato se tornou um segredo, e as pessoas achavam a guia turística perturbada e louca por carregar sozinha o fardo dessas histórias, com o objetivo de evitar que as almas escapem da ala misteriosa do castelo. Afinal, ninguém sabia o que poderia acontecer se elas fossem liberadas. Após ouvir toda essa explicação, senti um calafrio percorrer minha espinha. O que eu tinha vivenciado naquela ala misteriosa era real. As vozes, os sons, a sensação de paralisia, tudo fazia sentido agora. Decidi guardar aquele segredo comigo, mas prometi a mim mesma que jamais retornaria ao Castelo Eldorado. A história sombria e o mistério que envolviam aquele lugar eram assustadores demais para enfrentar novamente. Ao deixar o castelo, senti um misto de alívio e perturbação. A beleza sombria e o encanto daquela construção agora eram manchados pela trágica história que ela abrigava. Saber que aqueles corredores e salões já foram palco de tamanha crueldade deixava uma sensação de inquietude em meu coração. Desde então, nunca mais contei a ninguém sobre minha experiência no Castelo Eldorado. Guardo essas lembranças como um segredo sombrio que me acompanhará para sempre. Acredito que algumas coisas devem permanecer ocultas, pois certas verdades são difíceis de suportar. E assim, a lenda urbana do Castelo Eldorado, baseada em fatos trágicos e obscuros, continua assombrando a cidade de Marilândia do Sul, no Paraná, espalhando seu mistério e alimentando a curiosidade daqueles que ousam se aventurar pelos seus corredores sombrios e ala misteriosa.